Professor Fábio, seja bem-vindo, Edilberto. Obrigado, professor Marcelo. Ouvem bem? Sim, né? Sim. Obrigado pelo convite, professora Lígia, parabéns pelo evento, parabéns à ESA, à OAB, à Universidade Federal do Ceará. Prazer enorme estar aqui compartilhando essa mesa debates tão ricos. O professor Fábio fez uma exposição que a gente poderia ficar ouvindo aqui por uma hora e meia, dada a riqueza da sua exposição. O doutor Davi também, uma bela exposição, em temas mais contemporâneos, trouxe para o quadro brasileiro atual de regras fiscais, teto de gasto, enfim, toda a problemática mais concreta, de como é que se concretiza o orçamento. Então, foram discussões muito interessantes. Então, uma satisfação. Também cumprimento o doutor Elter Dias Lima. Bom dia, doutor Elter. Então, se for possível, eu queria compartilhar aqui uma transparência, algumas ver se eu consigo aqui, se vai dar certo. Acho que é esse aqui. Estamos visualizando. Deixa eu só colocar no modo da apresentação, né? Fica melhor. Estou conseguindo ver bem, não é? Então, esse é o tema que eu vou falar, que são 15 minutos, deixa eu marcar aqui, bastante disciplinado. Esses eventos, se a gente fala muito, a gente acaba atrasando o seguinte, então é importantíssimo a disciplina. O tempo, que está falando muito em escassez, tempo também é uma variável escassa. A gente, às vezes, esquece disso desses eventos, mas é inevitável levar em conta isso. Então, essa discussão toda, eu acho que a minha exposição, de certa forma, é complementar. E é interessante que a gente vai falar, às vezes, falando sobre a mesma coisa, mas cada um com uma técnica de linguagem, examinar com cuidado, vai ver que eles estão falando praticamente a mesma coisa, mas cada um com uma linguagem diferente, uma linguagem de cada técnica. Então, basicamente, o contexto, né, desse debate, que é um debate internacional, sobre o papel do Estado, o que é que o Estado pode fazer nesse quadro. Interessante, eu estava lendo agora esses dias o relatório do Banco Mundial sobre pobreza, e é estarrecedor, porque a pobreza no mundo, nos últimos anos, estava diminuindo, principalmente a extrema pobreza. Então, uma das metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, reduzir a pobreza, a extrema pobreza, né, a pobreza absoluta, para 3% em 2030, e eles já disseram, o próprio Banco Mundial está reconhecendo, olha, não vai nesse ritmo, nós não vamos conseguir reduzir a extrema pobreza, não vamos conseguir cumprir essa meta. E o que aconteceu nos últimos 2 anos, principalmente a pandemia acelerou isso demais, foi o aumento da pobreza. Isso é uma notícia péssima. A extrema pobreza no mundo aumentou por vários fatores, entre eles a pandemia, guerras também, conflitos lá na Síria. Cada caso desse tem um fator, né? Explica parte da coisa. Mas o fato é que o dado que o próprio Banco Mundial apresenta, eles são 150 milhões de pessoas a mais em extrema pobreza só por conta da pandemia. 150 milhões de pessoas. Vejam como o dado é estarrecedor. Além disso, você tem, por exemplo, 350 também dados do Banco Mundial, não é uma organização de esquerda que está dando esse dado, não, gente, é o Banco Mundial, 356 milhões de crianças em situações de extrema pobreza no mundo. Então, o quadro é muito complicado. Isso estava diminuindo, taxas até elevadas de diminuição dessas taxas que, infelizmente, pioraram nos últimos 2 anos. Além disso, desigualdade, né? Desigualdade enorme, como todos sabemos, isso não estava diminuindo, isso é um problema. É interessante esse dado. E apesar da pobreza estar diminuindo, a desigualdade estava aumentando. É como se a distribuição, para falar no termo de distribuição, ela estivesse se dando para todos, estão recebendo uma parcela maior, mas os mais ricos, os super ricos, estão recebendo uma parcela maior ainda. Né? Os super pobres estão deixando de ser super pobres, estavam deixando, mas os mais ricos, quer dizer, a distância estava aumentando. Então, a desigualdade, apesar do aumento da produtividade, do aumento da produção, da riqueza, ela estava aumentando no mundo também, de novo, dados do Banco Mundial, da OCDE. Então, o outro contexto, como já foi muito falado, a exaustão, a pandemia, que agravou tudo isso. No Brasil, um quadro extra, não só o Brasil tem regras fiscais, a Europa tem também, mas o Brasil, o teto de gasto, que já falou bem o professor Davi, né? A emenda constitucional 95, que limita o gasto ao patamar de 2016, a cada ano só pode ser reajustado pela inflação, né? Que implicações isso tem?
E há um preconceito, eu acho que um fator também do contexto de hoje, um crescimento muito grande, até o Paul Krugman fala isso, Stiglitz fala isso, muita gente fala sobre isso, dessa ideologia do preconceito contra o Estado, como se o Estado fosse só uma coisa ruim, um Estado corrupto, um Estado só ineficiente. Então, isso tem tido um crescimento muito grande, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, desse preconceito. Então, esse que é o contexto que a gente enfrenta hoje no debate nacional e internacional. E a gente olhar aqui, porque dessa foto aí do Adam Smith, mas o mundo liberal, o mundo Adam Smith, esse que diz o seguinte, olha, Estado mínimo, a mão invisível, essa imagem é conhecidíssima, não só entre os economistas, mas conhecida na população em geral, a história do padeiro, né, eu acho poderosíssima, por isso que é tão citada, tão repetida, porque ela é muito poderosa. E ela é absolutamente verdadeira. Não é? Ele diz, olha, não é a benevolência do padeiro, porque o padeiro acorda às 5 horas da manhã, não porque ele gosta de mim, ou gosta das pessoas em geral. Porque ele precisa criar a família dele, né? Ele precisa se alimentar, por isso que ele abre a padaria 7 horas da manhã, ele vai 4, 5 horas para fazer o pão. O açougueiro é a mesma coisa, quer dizer, cada um cuidando do seu próprio interesse, acaba atingindo o interesse de todos, porque aí eu como pão, como a carne, tomo a cerveja, né? Cada um procurou produzir, não por meu interesse, mas acabou atingindo o meu interesse. E a gente vê toda hora. Outro dia, conversando um exemplo prosaico aqui em Fortaleza, uma área, por exemplo, degradada aqui da cidade, foi construído um grande shopping center. A área era degradada, tinha, cheia de comunidades muito carentes e com vários problemas sociais. E aí alguém, pensando em ganhar dinheiro, não fez aquilo ali pelas comunidades, nem fez pela população de Fortaleza, construiu um shopping muito bom, urbanizou, deu emprego, treinamento, emprego, um monte de gente que morava naquelas comunidades, né? Fez uma praça muito bonita, construiu vários prédios, enfim, uma área que era degradada na cidade e agora é uma área extremamente valorizada e foi um projeto inclusivo, porque incluiu todas aquelas comunidades carentes que estavam ali, deu oportunidade de treinamento e de emprego no próprio shopping center. Mas, de novo, Adam Smith, era o alto interesse que ele estava buscando. Ele não buscava, pelo menos primariamente, não é? Primariamente, o objetivo dele é ganhar dinheiro, era ter lucro, era investir o capital e ter retorno, taxa de retorno econômico para ele, retorno privado. E acabou beneficiando. Então, de novo, Adam Smith, né, atingiu o interesse da sociedade. A cidade de Fortaleza ficou melhor, aquele bairro ficou melhor, as pessoas foram incluídas. É um pouco isso. Mas o problema também é que esse mundo liberal, o mundo do Adam Smith, o mundo laissez-faire, vamos chamar assim, não é? Deixar passar, deixar fazer, deixar, enfim, as coisas. E a gente vê também esse mesmo mundo que produz muita miséria. Hoje é tão evidente falar em miséria, a gente, nas ruas de Fortaleza, de São Paulo, no Brasil inteiro, mas não só no Brasil, em São Paulo, vai nos Estados Unidos, cidades riquíssimas. Em 2019, eu estive em Dallas e fiquei impressionado. A cada 100 metros tem alguém pedindo esmola. Homeless, como eles dizem lá, pessoas que não têm teto. E até emprego tem isso, elas têm trabalhado no McDonald's, elas conseguem, mas elas, por alguma série de razões na vida, elas acabaram ficando fora do mercado de trabalho e estão excluídas. Uma quantidade enorme de pessoas excluídas. Uma quantidade de gente usando droga, mesmo os países mais ricos do mundo, como os Estados Unidos, usando droga, viciados, e aí degradação familiar, taxa de suicídio altíssima. Né? Tudo isso é muito forte. Então, o mercado também produz isso. Como ele dá o prêmio para os mais aptos, né, para aqueles que assumem riscos, e aqueles que não conseguem ficam de fora. Né? Então, a própria Adam Smith, já quando a gente lê a Riqueza das Nações, ele já tinha essa preocupação. E desigualdade também, quer dizer, se são os mais aptos, é o mundo também de Darwin, né, da seleção natural, quem não consegue, quem não é mais apto, por isso que tem sido tanto criticado hoje em dia, o Michael Sandel lançou um livro fantástico chamado A Tirania do Mérito, tem sido muito questionado isso também. Ora, esse mundo liberal, quem tem mérito, quem é melhor, quem é mais estudado, quem tem maior produtividade, recebe também a maior parte, a maior parcela do que é produzido. Né? Então, aí você tem os bilionários cada vez mais ricos, cada vez mais exaltados, todo dia a gente vê isso, o Jeff Bezos, o cara lá da Microsoft, o sujeito lá do Facebook, são super exaltados, esses bilionários, tudo que eles fazem é muito elogiado, como se eles merecessem aquilo, mas não só eles, os super executivos também, que com vidas nababescas, quer dizer, salários altíssimos, uma apropriação muito grande do que é produzido, né? Então, a desigualdade aumentando muito no mundo e essa supervalorização, como se eles fossem pessoas especiais, por isso que merecem aquele ganho todo, aquela parcela tão grande
tão desigual do que foi produzido. Isso é próprio do liberalismo, mas a gente tem, ao mesmo tempo, grande quantidade de desempregados, né? Só o Brasil são 14 milhões, mas no mundo inteiro, na Espanha, a quantidade de desempregados é enorme, Portugal também, tanto que eles exportam um monte de português, enfim, no mundo inteiro isso é um problema. Os Desesperados tem um livro fantástico do ganhador do Prêmio Nobel, o Angus Deaton, que é Os Desesperados e a Democracia. Não sei se foi traduzido em português, mas é um livro está em inglês, que é fantástico também, que ele mostra isso, a quantidade. Ele fez uma pesquisa de campo, ele foi nos hospitais, ele foi nas clínicas de drogados, de recuperação de viciados em bebida alcoólica. Ele disse, olha, é enorme. E ele atribui boa parte disso à exclusão do sistema. Ele disse, olha, a quantidade de pessoas, mesmo pessoas brancas nos Estados Unidos, mas que não se formaram, não conseguiram ter ensino superior, que estão excluídas do mercado, é muito grande. Então, o que é que a gente precisa fazer para isso? Ele calcula lá, agora o número exato eu não tenho, mas é muito grande. Daí você vê isso na rua, claramente na rua, a quantidade de gente nas praças que ficaram para trás, o sistema do capitalismo de mercado puro não consegue absorver. Além disso, acho que o professor Fábio tocou muito nesse assunto da ecologia, né? O aquecimento global é um tema, gente, é algo que não dá para ignorar. Isso aí está na ordem do dia. A notícia boa também é que, por exemplo, o Banco Central Europeu colocou entre suas prioridades a redução do desemprego, a redução da inflação baixa e melhoria dos indicadores de aquecimento global. É também um objetivo expresso do Banco Central Europeu a diminuição do aquecimento global. Tem uma preocupação ambiental expressa, até uma novidade isso, parece até, na primeira vista, você toma até um susto. Puxa, o Banco Central preocupado com isso, é isso. O Banco Central Europeu colocou questões ambientais como no centro das suas preocupações, ao lado do combate à inflação e ao lado do crescimento econômico. E pandemia, como falei, os grandes problemas que ela causou. Mas, por outro lado, a gente vai para o mundo intervencionista. Aqui é a foto aí do Keynes com o Henry Dexter, que era o secretário do Tesouro, um ministro da Economia dos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial. Henry Dexter. Então, Keynes e Keynes, como todos sabemos, são grande mentor de Bretton Woods, dessas instituições internacionais, e da intervenção do Estado, né? Isso bastante conhecida essa história. Então, essa ideia toda, o Keynes tem um texto clássico que chama The End of Laissez-faire, o fim do Estado, do deixar passar, o fim do liberalismo puro, né? Porque ele achava que, para salvar o capitalismo, era necessário uma intervenção do Estado maior, né? E até porque naquela época tinha um risco do comunismo, o comunismo estava crescendo muito, e Keynes defendeu muito isso. Então, o Estado corrigiria as falhas de mercado, redistribuiria renda, né? Exatamente porque o mercado dá muito aos mais aptos, então o Estado para redistribuir isso avisaria as flutuações do ciclo econômico, como todos conhecemos. Mas o problema também é que a gente viu muita intervenção estatal, inclusive no Brasil, e viu um monte de problema também que a intervenção estatal provoca. Grupos de interesse, né, que atuam fortemente, grupos de lobby, que querem uma parcela maior do orçamento público, e que brigam por isenções, que brigam por aumentos desde servidores públicos até gente que atrás de subsídios, até setores empresariais que querem algum favorecimento. Enfim, a briga dos grupos de interesse sobre o Estado é uma realidade que não dá para ignorar, e a teoria econômica incorporou isso, inclusive na teoria da regulação, na teoria da captura, o professor Marcelo até falou um pouco sobre isso. Corrupção também é um tema que faz parte, que a gente vê isso no Estado, né? Não dá para ignorar isso. Aqui no Brasil teve vários episódios recentes, que não são fantasia, por mais que possa ter havido problema aqui e acolá, mas o fato é que foram devolvidos centenas de milhões de reais, foram devolvidos aos cofres públicos, foram devolvidos porque foram tirados antes. Às vezes a gente quer ignorar isso, não aconteceu, houve excesso, ok, pode ter havido excesso, isso precisa ser revisto, mas a corrupção foi um fato, confesso, né? Muitos confessaram, muitos devolveram dinheiro. A corrupção existe, continua existindo em várias esferas, federal, estadual, municipal, no Brasil, em vários países do mundo. Então, também, quanto mais Estado, mais probabilidade, mais possibilidade de corrupção. Então, esse é um ponto. A ineficiência estatal, também tão falada, né? Porque, olha, é meio que um axioma da economia, mas é bastante intuitivo isso, que as pessoas reagem a incentivos. Então, voltando para Adam Smith, né? Por que o padeiro vai fazer o pão, abrir a padaria? Porque o incentivo dele
é ganhar dinheiro e manter a família dele. Então, ele vai procurar fazer o melhor pão possível, atender da melhor forma possível, que é a sobrevivência do negócio dele. No Estado, como a questão da sobrevivência não existe, não tem competição, o Estado não tem competidor, não é? Cada um é um monopólio, funciona dessa forma. Então, os incentivos a trabalhar melhor, procurar maior eficiência, acabam sendo menores. Como as pessoas reagem a incentivos, então o Estado teria uma tendência natural, por essa teoria, a ser menos eficiente. Né? E aí a gente vê vários casos, vários exemplos disso. Quando não tem competição, tem uma acomodação. Isso se vê no setor público em vários lugares, em repartições públicas. Né? Você vai no lugar, as pessoas atendem mal, tem problema de toda ordem, porque exatamente há um problema de incentivo, é um problema de ineficiência associado. Claro que há também vários exemplos de que você consegue colocar eficiência no setor público, consegue criar mecanismos de eficiência no setor público. Há várias experiências no mundo nesse sentido. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui para frente. Mas se não houver um esforço específico, direcionado, com técnicas muito específicas, há a tendência natural da acomodação e o problema de ineficiência muito associado a isso. A acomodação, exatamente pela falta de competição inerente, muitas vezes, ao setor público. Os estímulos do setor ao investimento privado, também se fala muito, o famoso efeito crowding out, tem muito aumento, o Estado começa a investir muito, ou começa a gastar muito, aumenta a taxa de juros, como aumenta a taxa de juros, você acaba desestimulando o investimento privado. Esse também é um ponto. Gastos públicos mal direcionados, outra falha do Estado, exatamente por conta da ação de grupos de interesse, ou mesmo por má informação, por informação assimétrica, incompleta, por desconhecimento, por falta de avaliação de política, falta de melhor técnica possível, acaba se direcionando mal, gastando uma área que nem era necessário gastar, deixando uma área essencial de fora. É um exemplo muito citado, por exemplo, é saneamento básico. No Brasil, há um subfinanciamento claro de saneamento básico no Brasil. Não é? E outras áreas, você não tem um subfinanciamento tão claro assim. Tem lobbies, grupos de interesse muito mais bem organizados para atender certos setores, deixar outros de lado. E outros vários problemas, o excessivo endividamento público, que problema isso causa? Acho que o professor Marcelo falou um pouco sobre isso, é interessante a abordagem dele. Olha, mas gastos sociais ele não estaria sujeito a critério de escassez, ele tem um princípio da universalidade, tem que ser atendido. Talvez seja isso, mas a gente pensar um pouco, se você pensar, você poderia igualar esse pensamento, como um pouco como a rolagem da dívida pública. Ninguém deixa, o Estado, por maior que seja a dívida pública, o Estado não deixa de pagar. Quem é credor do Estado acaba recebendo, não é? Quem tem título público acaba recebendo. Olha, o Estado não vai olhar, eu tenho dinheiro para pagar ou não tenho. Não, ele emite novo título e paga. E a dívida que era 10, vira 12, vira 14, vira 15, vira 16, vira 20, mas ele paga a sua dívida. Então, ele deveria fazer o mesmo mecanismo para pagar saúde, educação, se endividar mais ainda. É um ponto a ser discutido, a ser aprofundado. Mas o fato é, hoje, como ele fica, você considera muito dentro da lógica do gasto primário, talvez seja errado, por isso que tem que ser aprofundado, ele está, assim, sujeito à restrição orçamentária, não tem jeito. Né? Como as demais despesas acabam estando sujeitas à restrição orçamentária. A não ser que eu considerasse ele, eu tenho que me endividar ilimitadamente para atender os gastos sociais. É um ponto a ser discutido, é um debate e tanto. Pois bem, eu já falei sobre o laissez-faire, que no fim do dia é isso, é a lei do mais forte, do mais apto, a prevalência é o curto prazo, o interesse do lucro e não o interesse de longo prazo. Você superexplora os recursos naturais, sem uma preocupação ambiental, cada um preocupado consigo próprio. Então, acaba causando uma série de problemas, série de externalidades negativas, para usar um termo técnico, o laissez-faire puro, cada um procurando o melhor para si próprio, sem nenhum tipo de mediação. Então, quem é que vai cuidar dos pobres? Quem é que vai cuidar dos doentes? Quem é que vai cuidar dos que não são tão aptos, não conseguiram ter uma educação? De outro lado, o Estado é excessivamente burocrático, controla tudo, o que produzir, como produzir, para quem produzir, aquele estilo lá stalinista, soviético, ele mata a enorme capacidade criativa do mercado. E a gente viu isso quando acabou a União Soviética, a gente, puxa, era só isso, quando acabou a Alemanha Oriental, e viu a diferença dela para a Alemanha Ocidental, o nível de pobreza em relação ao outro, o nível de produção de riqueza era muito menor. Então, realmente, o Estado burocrático puro, ele mata essa força criativa, a destruição criativa, que já falava lá Schumpeter, por exemplo. Pois bem, então, o tempo passa tão rápido, eu poderia falar também, eu vou apressar, porque já vi que já falei uns 15 minutos, então eu vou só para concluir, tem muito, aqui eu acho que poderia falar pelo menos uma hora dessas coisas todas,
Mas, enfim, então, as várias funções que o Estado tem, né, as funções clássicas, para não matar a força criativa do mercado, da sociedade, mas, ao mesmo tempo, procurar não deixar o laissez-faire, deixar aquelas pessoas abandonadas, não deixar a ditadura do mérito, como para usar a expressão que é usada ultimamente. Então, desde tributação mais pesada a quem ganha mais, a estímulo de atividades que sejam ambientalmente sustentáveis, né, dentro de certos limites, mas isso é possível. A gente vê, por exemplo, na Europa, o governo estimulando e até proibindo, de início estimulando o software control, mas depois com uma direção mais clara, por exemplo, proibindo combustíveis fósseis, estimulando carros elétricos, né, isso tem um impacto brutal, gigantesco. Mas atividades também que estimulem os mais... que incluam os menos aptos, treinamento para os menos aptos, enfim, várias políticas possíveis. Distribuição de renda também já falei, várias coisas para falar aqui, mas eu vou ser mais rápido aqui. E funções para o Estado, como a gente sabe também, continuar combatendo a inflação, não tem jeito, quando tem inflação, gente, o mais pobre acaba sendo mais atingido. O imposto inflacionário é uma realidade e a gente está vendo agora, né? As pessoas recebiam um determinado valor e vão ao supermercado com aquele valor, não conseguem comprar mais 80% do que compravam há pouco tempo, um ano ou dois atrás. Então, isso prejudica os mais pobres, principalmente, prejudica a todos, mas principalmente os mais pobres. Então, tem que ser realmente continuar a combater a inflação, não tem jeito. Mas, enfim, para arrematar, passei os 15 minutos, e agora arremato mesmo. Essa que é a grande questão, quer dizer, as funções clássicas do Estado, essa função de distribuir renda, a função de alocar, né, a distribuição, a função reguladora do Estado, ela consegue dar resposta aos problemas de hoje, problemas contemporâneos, aqueles que eu apresentei no começo, né? Então, como é que a gente faz para ter um Estado que estimule a produção inclusiva, esse termo tão usado hoje, que promova um novo patamar de investimento de investimento e de relação entre setor público e setor privado? Hoje se fala muito em parceria público-privada, mas é uma parceria público-privada em outro patamar, que estimule a criação, que estimule a inovação no setor público e no setor privado, que consiga ser aberta, que consiga ser inclusiva, que consiga envolver o maior número de pessoas possível e que esteja livre de corrupção, de captura. Como é que se faz isso, né? Como é que você consegue juntar essas duas, ter sinergia entre a atuação do Estado e a atuação do setor privado, ou seja, sem preconceito contra o Estado, mas, ao mesmo tempo, sem preconceito contra o setor privado, unindo os dois, conseguindo um máximo de energia, de força criativa para isso, né? Mais criatividade, mais inovação, mais aumento de oportunidade. Então, o Estado, que em vez de matar a força criativa do mercado, ao contrário, ele potencializa a força criativa do mercado. Tem uma autora, na verdade italiana, mas ela dá aula em Londres, na Inglaterra, a Mariana Mazzucato, tem vários livros muito interessantes. O último é The Mission Economy. Acho que não foi traduzido ainda para português, mas um livro fantástico, que ela trata muito desses assuntos. Como estabelecer um novo patamar de relação entre público e privado, e essas parcerias, de forma que você consiga potencializar as forças, tanto do Estado quanto do mercado, né? De forma que incluir mais gente, conseguir incluir mais e mais pessoas, conseguir mais e mais dar capacitações àqueles que estão excluídos, e a gente conseguir crescer de forma sustentável, preservando o meio ambiente, diminuindo o aquecimento global, incluindo mais gente, distribuindo renda e diminuindo a desigualdade. Este é um desafio tanto que a gente tem nos próximos anos. As instituições vão ter que trabalhar com isso. Uma visão antiga, uma visão estática, não vai dar respostas adequadas. Obrigado, gente, por me ouvir. Bom dia. Obrigado, Gilberto. A gente que agradece, e a gente conclui a nossa terceira exposição desse nosso painel rico, que a gente pôde tentar esmiuçar algumas considerações a respeito do Estado. A gente falou aqui